Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso novo curso de JavaScript e na aula de hoje nós vamos começar o desenvolvimento de um Data Grid View. É um recurso que eu sempre utilizo nos meus projetos, tá? E não existe algo pronto, algo implementado dentro do HTML ou de JavaScript, ou até mesmo é difícil da gente encontrar algum conteúdo de Data Grid View como módulo. Inclusive, após a gente aprender o funcionamento, após a gente aplicar e ver como é que funciona a criação do Data Grid View, a gente pode criar. Inclusive, nós vamos criar o nosso módulo de Data Grid View e até podemos disponibilizar via CDN, igual nós vimos em algumas aulas passadas com o nosso módulo de log. Beleza? Então, bora para a nossa prática. Então pessoal, vamos lá, vamos começar na aula de hoje a aprender como que nós podemos criar um Data Grid View para os nossos projetos, para as nossas aplicações, beleza? Bom, eu estou aqui com o script vazio, tá? O HTML também padrãozão aqui, tá? Percebam que eu já coloquei como módulo aqui, tá? A nossa aula 152. Ainda não vamos transformar ele em módulo. Primeiro a gente vai aprender o conceito de como criar. Depois a gente vai pegar tudo isso e colocar dentro de um módulo, tá bom? E também o nosso arquivo de script, o nosso arquivo de CSS. E eu preparei também um JSON aqui com o conteúdo que nós vamos consumir para mostrar no nosso Data Grid View. Nós vamos consumir esse JSON e depois a gente pode simplesmente substituir o endpoint da API por o endpoint do fetch para consumir uma API real que retorne efetivamente com esses dados. A API pode consultar em um banco de dados ou eu posso retornar esses dados fixos aqui. Mas a construção é exatamente a mesma, o que vai mudar é simplesmente o endpoint de consumo. Beleza? Show de bola? Então vamos lá, eu acho que já deu tempo aí de vocês pausarem e copiarem todo o conteúdo. Esse aqui é o produtos.json. Show de bola? Show de bola. Beleza. Vamos começar por onde? Vamos começar consumindo o nosso JSON, tá? E trabalhando e trazendo esses dados aqui para dentro da nossa aplicação. Eu vou criar aqui então o endpoint, uma constante que eu vou chamar de endpoint, e nela eu vou colocar o nosso endpoint, que é o produtos.json, beleza? E aqui nós já vamos consumir já esse endpoint com o fetch, tá? Então, then recebe res.json, beleza? E agora vamos trabalhar com os dados. Então, para a gente visualizar aqui o que está sendo recebido, vamos dar um console log aqui no res e confirmar para verificar se está tudo ok. Eu já estou com o servidor rodando aqui, atualizou, live server 152, não atualizou? Deixa eu fechar e abrir novamente. Tá aqui, ó, acabei indo lá no JavaScript, né? Tem que ser no HTML. Vamos lá, abre aqui novamente, beleza, tá aqui, vamos inspecionar aqui no console e não veio nada, né? Veio nada, vamos ver o que está acontecendo aqui. De cara, a gente viu que eu nem notei que eu comentei isso daqui, pessoal. Nem vi, tava falando aqui, provavelmente eu dei um atalho aqui, comentei e nem vi. É por isso que não apareceu lá, né? Mas tá aqui, ó. Consumimos o nosso arquivo JSON e veio aqui um array com 4 posições. Cada posição tem um objeto, um JSON aqui, né? Relacionado aos dados que vieram lá do nosso arquivo. O nosso objetivo agora é receber esses dados e montar um Data Grid View aqui na tela para poder representar esses dados, beleza? O Data Grid nada mais é do que uma forma de representar esses dados, tá? Como que nós vamos tratar esses dados? Muito bem, muito bem. Como que nós vamos fazer? Aqui, pessoal, obviamente que existem várias abordagens para a construção. Eu vou criar, por enquanto, aqui um método
que eu vou chamar de data grid view, certo? Aqui, ó, uma arrow function, e o consumo desta API vai vir aqui para dentro do nosso data grid view. Para que isso aqui fique personalizável, eu posso criar um arquivo de configuração para o data grid view. Então, const config data grid view, beleza? Aqui eu vou fazer a mesma coisa para facilitar, ó, data grid view, tá bom? Então, o config data grid view, nós podemos colocar aqui o endpoint de consumo, tá, para a API. Então, vamos trazer aqui essa informação aqui agora para dentro do nosso arquivo de config. E tudo mais, todas as outras configurações que nós formos precisar, nós já vamos colocar nesse arquivo de configuração do data grid view. Por que eu prefiro fazer assim? Porque eu simplesmente passo um arquivo, tá, para dentro, um objeto literal aqui no caso, né, como parâmetro aqui para a função, que vai carregar todos os parâmetros. Eu não preciso ficar passando parâmetro por parâmetro, beleza? Ok, então aqui agora o fetch eu vou consumir de onde? Do meu config.endpoint, ok? Config data grid view endpoint, que é esse camarada setado aqui. Legal? Show de bola, show de bola. Bom, vamos começar com uma abordagem mais simples, onde o nosso JavaScript vai adicionar o conteúdo ao data grid view que vai estar previamente construído no HTML. Depois a gente passa para a ideia de módulo, de forma que todo o HTML seja construído pelo módulo, beleza? Então aqui no nosso HTML nós vamos criar uma div, onde nós vamos colocar aqui, ó, um ID, podemos chamar esse ID de data grid view, tá? Data grid view produtos, beleza? Porque nós podemos ter outros data grid views, tá? E já colocar aqui a classe data grid view, tá? Para a gente já começar o conteúdo de formatação. Ainda não temos essa classe, tá? Mas logo logo nós vamos criar. Aqui vamos começar de uma forma simples, beleza? Vamos começar com as coisas fixas. Quando eu digo fixas, é isso aqui, ó. Por exemplo, o nosso JSON, ele está retornando aqui para cada objeto 4 dados: ID, produto, marca e modelo. Ou seja, o nosso data grid view precisa de no mínimo 4 colunas. Se eu quiser comandos, funções também no data grid view, como editar, apagar, visualizar, tá? Nós precisaremos de uma 5ª coluna, tá? Então, para cada informação que o nosso objeto retornar, para cada posição que o nosso objeto retornar, se eu quiser a funcionalidade, nós vamos aumentar mais uma, beleza? Então, nosso data grid view, nesse caso aqui, vai ter 5 colunas. Show de bola? Aqui, então, ó, dentro do HTML, dentro da área do data grid view, nós vamos criar aqui uma div que vai ser a div dos títulos. Eu preciso aqui de uma div para guardar os títulos e uma div para guardar os dados, beleza? Então, títulos. Esse aqui eu vou chamar de data grid view títulos, beleza? Vai ser tanto o ID como a classe, beleza? Lembrando que as classes a gente ainda não tem. E como a gente está fazendo tudo fixo aqui por enquanto, eu vou dar um título aqui que é ID, tá? Aqui, ó, produto. Deixa eu lembrar aqui, ó, ID, produto, marca e modelo. Então, ID, produto, marca e modelo, beleza? Além da 5ª coluna, né, que eu comentei, que seria a nossa coluna de funções, tá? Por exemplo, ou comandos, ou operações, enfim, aqui vocês vão escolher. E nós vamos precisar também aqui de um data grid view, que nós vamos chamar data grid view dados.
aonde virão as linhas do nosso Data Grid View, tá? Então nós precisamos inserir as linhas aqui dentro. Vamos à formatação para a gente ver o qual. Por enquanto a gente já tem isso aqui e precisamos formatar. Só para a gente ter uma ideia aqui, por enquanto, de como os objetos vão ficar, tá? Eu vou duplicar essa linha aqui, ó. Posso até colocar esses dados aqui, ó. 01, processador Intel i7. Então, primeiro produto, ID 01, o texto dele, processador, marca Intel, modelo i7, e aqui vão vir os comandos, tá? As funções que vão ser ícones. Eu vou colocar texto por enquanto, mas vai ter o comando para deletar, o comando para editar e podemos também um comando para visualizar. Show? Por enquanto a gente tem esse nível de detalhes aqui, tá? Vamos dar uma primeira formatada. Deixa eu ver, o nosso tempo já está estourando, né? O nosso tempo já estourou. Para ela não ficar muito grande e cansativa, nós continuamos exatamente o desenvolvimento desse Data Grid View na próxima aula de onde nós paramos. Então, forte abraço, até lá e tchau, tchau!